Muy buenas tardes, amados hermanos. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Realmente para mim é uma bênção muito grande poder estar aqui em Osasco, Brasil, na congregação que o reverendo Celso pastoreia, e junto com minha esposa Sara e o missionário Miguel Bermudes Marinho, sua esposa Ruth e todos vocês. Realmente é uma grande bênção estar aqui. Recebam saudações da parte dos irmãos lá de Porto Rico que os amam em grande maneira. E como nosso irmão Miguel dizia, a bênção de Deus é para o Brasil também. E também Deus estendeu as suas cordas, ou seja, teve misericórdia e estendeu essa capa, a grande capa, que é a terceira etapa para o Brasil, para os filhos e filhas de Deus que estão aqui. Para esta ocasião, de hoje, sexta-feira, 23 de janeiro deste ano 2026, vamos buscar uma porção nas Escrituras, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4, versículo 21, onde nos diz da seguinte maneira: Também les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo de um cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Em cima escreveu Apocalipse 11, versículo 3. Zacarias 4, do 11 ao 14. E essas são as duas oliveiras. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir à luz. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguno tiene oídos para oír, oiga. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. También mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. E disse-lhes: Atendei ao que ide ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Assim é o reino de Deus, como quando um homem echa semilla na terra. E disse mais, e dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e a semilla brota e cresce sem que ele sepa como. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Primeiro a hierba, luego a espiga, depois grano lleno en la espiga. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Onde fala primeiro erva, escreveu 1. Em espiga escreveu 2 e em grão colocou 3. E quando o fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. E quando já o fruto se mostra, amadurece, mete-lhe a foice porque é chegado a ceifa. No versículo 29 ele escreveu 4. A luz na quarta geração. Podem assentar, por favor. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 2,
según San Mateo capítulo 5. Segundo São Mateus, no capítulo 5, verso 13, miren, dice, versículo 13 diz, vosotros vejam, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos Vosotros homens. sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre Ni um se monte. enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá Así luz a alumbra todos vuestra que estão luz na delante casa. de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos Ahora miren, céus. en el libro del Apocalipsis, Agora vejam no livro do Apocalipse, muestra en esa primera edad nesta primeira era nos mostra que los que estaban en esa edad que os que estavam naquela era tenían que estar apercibidos tinham que estar apercebidos y arrepentidos de sus malos caminos, e arrependidos dos seus maus caminhos, porque dice que allí quitaría su candelero. porque disse que tiraria o seu candeeiro. Quitarle el candelero, E tirar o candeeiro é tirar o mensageiro. siguiente quedaría sin luz. Portanto, ficaria sem luz. Essa era ficaria sem luz. Capítulo 2 Diz no capítulo 2 del libro del Apocalipsis, do livro do Apocalipse, verso 4, dice, pero tengo contra ti Versículo que has dejado 4. tu primer amor. tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Recuerda, amor. por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lembra-te, Si no te hubieres arrepentido. lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres, se não te Ahí arrependeres. encima de candelero escribe mensajero. Agora, em cima de y era. castiçal escreveu mensageiro e era. Y escribe candelero es igual, E escreveu mensajero y también edad. castiçal ou candeeiro é igual mensageiro e era. La luz en esa edad. Ou seja, que é a luz nessa era, representado neste castiçal. El candelero, el mensajero, E se o castiçal, o mensageiro, for se tirado, queda sin luz. fica sem luz. Y entonces un pueblo andando en oscuridad. Então é um povo andando na escuridão. Ahora miren en el tema la bendición de recibir al profeta de Dios. Agora vejam no tema, a bênção de receber o profeta de Deus, 13 de marzo del 2011 en Pre- Santa Cruz, Bolivia. pregado em 13 de março de 2011 em Santa Cruz, Bolívia. Nos dice la luz Ali nos diz, postrero será en el oeste. a luz do último dia será no Continente oeste, americano. continente americano. Séptima luz o tercera luz de la restauración A sétima fue en el luz ou oeste terceira también. luz da restauração foi no oeste também, na América do En la Norte, etapa que corresponde a Norteamérica. na etapa que corresponde à América do Norte. Tiene que haber otro lugar en el continente americano Portanto, tem que ter outro lugar no continente donde se americano, cumpla la cuarta etapa de la restauración. onde cumpra a quarta etapa da restauração. La generación de la iglesia en la restauración. A quarta etapa da igreja na restauração. A primeira foi Lutero, depois Wesley, Luego en Pentecostés, e William Branham, depois no Pentecoste, William Branham, e depois o Espírito Santo na era da Pedra Angular. la cuarta etapa es la etapa de la restauración de A todas las quarta etapa é a etapa da restauração de todas as La coisas. tercera etapa de la restauración de la iglesia novia, A terceira etapa da restauração da igreja noiva cumplida en el reverendo William Branham, veio a ser cumprido no reverendo William Branham, sétimo anjo mensageiro da igreja gentia, cual estuvo en la séptima edad y también en la brecha, que esteve na sétima era e na brecha y él também, corresponde a la Odisea. e corresponde a Laodiceia. La cuarta generación de la iglesia en la restauración, en donde la luz brote, A quarta surja para alumbrar geração nuestra da igreja
a quarta restauração da igreja, onde a luz brota para restaurar nosso espírito e todo o nosso ser com o conhecimento do programa divino correspondente ao nosso tempo. E com esse conhecimento, obtemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque é com o conhecimento da era de pedra angular que a igreja noiva chegar ao seu total amadurecimento. E como vai chegar a seu total amadurecimento? Com o conhecimento dessa fé do rapto que está contida nos trovões, que nos foi falado que em uma grande carpa catedral estaria sendo dado esse ensinamento. E é o que Deus está realizando, trazendo esse conhecimento, porque dentro desse conhecimento, aí está para amadurecer esse trigo. E assim esse Filho de Deus obter a fé do rapto, a fé de transladação. Porque essa luz estará amadurecendo o trigo, amadurecendo no conhecimento de Deus, o Pai e de Cristo. Vejam o conhecimento que nesse tempo final os filhos de Deus estariam recebendo. É o conhecimento de Deus. Assim como na primeira vinda do Senhor, o conhecimento que receberam lá naquele tempo, foi lá naquele tempo e depois, durante toda essa dispensação da graça, e ainda temos esse conhecimento, que foi conhecer a Deus em sua primeira vinda, e como Ele se manifestou. E isso produziu um novo nascimento. Um conhecimento produz algo. Um conhecimento é obtido e produz um resultado. O resultado para a primeira vinda do Senhor foi o novo nascimento. Obtivemos um corpo teofânico. O conhecimento da segunda vinda do Senhor, obteremos um corpo eterno e glorificado. Se não receber esse conhecimento, trazido por essa luz no último dia, nenhum escolhido poderá ser transformado. Para conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, a tal grau que chegará um momento, no tempo em que a vinda do Senhor se fará uma realidade no meio desta quarta geração de crentes em Cristo, na etapa ou na trajetória desta restauração da igreja. Onde é que vai ser realizada a vinda do Senhor? Na quarta geração. Na quarta etapa. Não podia ser nas etapas anteriores. Agora vejam nesta mensagem a restauração da árvore noiva. Ali na página 42 nos diz, embaixo, agora não percam isso. Foram 4 os mensageiros da morte que mataram a árvore: o gafanhoto, a lagarta, o gafanhoto e o pulgão. Ele enumerou 1, 2, 3, 4. 4 mensageiros de demônios romanos, credos e dogmas o mataram. Um pegou seus frutos, outro as folhas e outro a capa, a casca. E o último a seiva, a vida. Esses 4 mensageiros destruíram a árvore, exceto em sua raiz. Mas se 4 mensageiros de morte a destruíram, 4 mensageiros de vida restauram a árvore. E aí desenhou uma pedra angular e as eras. As últimas 3, escreve 5 é igual a 1, 6 é igual a 2, 7 é igual a 3 e 4 é igual a 4. Quatro igual a 4, que é a era da pedra angular. Você viu?
Amém. Porque Deus disse, eu restaurarei. Como vai restaurar? Primeiro Martim Lutero, justificação. Depois John Wesley, santificação. Depois Pentecostes, com a restauração dos dons, batismo do Espírito Santo. E qual é o quarto? A palavra. O quarto é a palavra. Mas, no entanto, veja, o diabo também se manifesta no quarto. É o imitador. Porque por 4 anjos, veja, ele fala que 4 mensageiros de morte a destruíram. E por 4 mensageiros de vida, restauram a árvore noiva. Ali as enumera. O que terminamos de ler. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e numerou do 1 ao 4. E o quarto é a palavra. O que é a palavra? Tem 4 grandes profetas. Martim Lutero, ali começou a brilhar uma luz pequena de pouca intensidade. Justificação. E em Martim Lutero escreveu 1. Wesley 2, e aumentou a intensidade da luz. Santificação. Vejam, sabe como pode ver assim humanamente? Se a gente pudesse ver como funciona isso no campo físico, entra num quarto e tem um interruptor aí que chamam de interruptor. Ele chama Diminuum. E aí você começa a girar ele e essa luz começa a acender. E cada vez vai iluminando mais e mais. E mais e mais. E quando percebe, o quarto está tão iluminado que você vê todos os detalhes do quarto. Enquanto tem uma luz assim um pouco fraca, talvez não consiga ver o que está em cima da mesinha à noite. E menos no closet, se estiver meio aberto. Mas quando está toda acesa, está em sua força, aí desde um lugar, você pode olhar todo o quarto e dizer, aqui tem isso, aqui tem aquilo e aqui tem o outro. Assim é o que ele está fazendo nesse tempo com cada filho e filha de Deus. Os colocou no lugar santíssimo e está acendendo essa luz, esse interruptor. E está vendo cada detalhe que tem no lugar santíssimo. E quando se dá conta, está vendo o que Paulo viu e o que João viu. Porque eles viram esse terceiro céu, o qual você e eu estamos vendo hoje, de uma forma tão simples. E assim é como Deus estaria cumprindo essa 4ª etapa, onde estaria iluminando o entendimento, o conhecimento dos escolhidos de Deus. Veio Wesley e escreveu 2. E aumentou também a intensidade da luz, santificação. Girou um pouquinho mais aí o disjuntor. Depois de Wesley veio algo mais poderoso, que é o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo. Escreveu 3. E em cima escreveu para a igreja no lugar santo. Em outro grande profeta. Aí escreveu WMB. Percebe? Mas nos últimos dias de Malaquias 4, Elias virá com a mesma palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta. Na luz da tarde virá a restaurar. O quê? A converter os corações dos filhos à fé original dos pais. A 4ª luz. 4 mensageiros de injustiça a destruíram. 4 mensageiros de justiça a restauram. Profetiza. Filho do homem, esses ossos viverão? Esse extrato está no livro de Citas. Se encontrarem, traz para continuar lendo ali. Esses ossos viverão? Desejaria ter tempo. Eu tenho escrito aqui, mas vamos passar despercebido. Profetiza.
Página 68, 591 do livro de Citas. E passa a 593. Aqui passa a 593. 592 de la 68. 592 da 68. Vivirán estos huesos? Esses ossos viverão? Tenho as 4 etapas do nascimento dessa igreja. O que são as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida não veio quando foram cobertos de pele, senão que veio quando o vento soprou sobre eles. Aí escreveu 4. E aí é quando regressa, e essa quarta mensagem de vida é a que os ressuscita. Não foi com um assopro que ele deu alento de vida lá no Éden? E em São Mateus tem um lugar onde fala também que recebeu o Espírito Santo, e fala que ele soprou. Esse é o sopro de vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus, glória. A quarta luz virá e trará os mesmos sinais. Agora vejam, na quarta luz escreveu Moisés e Elias. Vigiem. Justificação restaurou a polpa. Santificação repôs a casca. Doutrina de santidade. O que restaurou as folhas? Os pentecostais. O que é isso? Pentecostal. Folhas, bater palmas com as mãos. Regozijo. Mas o quarto é a própria palavra, a palavra encarnada. E aí escreveu Elias e Moisés. O fruto do fruto da ressurreição. O sinal final de Cristo, depois de plantado a santificação, justificação e batismo do Espírito Santo. As organizações morreram e Cristo centralizou novamente como o topo da pirâmide. Estou lendo no folheto, do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Do lado direito escreveu, a quarta luz é Elias e Moisés. Cristo é a quarta luz, o topo da montanha. Apocalipse 19, do 11 ao 21, escreveu também, que é a vinda do Senhor. O que é o Apocalipse 19? É o mesmo que o Apocalipse 11. Porque o que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta, Moisés e Elias para Israel. Primeira linha, justificação. Santificação. Batismo do Espírito Santo. Aí enumerou 1, 2, 3. Então, e agora escreveu 4. Então a vinda da pedra angular. O que é? O grupo do Espírito Santo envolvido de tal modo que pode encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando se foi. De maneira que ao regressar os levará no rapto, onde eles são santificados, justificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide se levantará novamente. A casa de Deus voltará a viver. A árvore da vida está crescendo novamente. Essa árvore da vida é o Senhor em sua vinda. Do lado direito escreveu a árvore da vida. Agora vejam aqui na frente, neste folheto, ali ele escreveu.
Aqui tem um desenho da restauração da árvore noiva com as eras e uma pedra angular, que é amor. Escreveu amor. Agora recorde que também a dispensação da graça foi uma dispensação de amor, porque de tal maneira amou Deus o mundo que deu seu Filho unigênito. Ou seja, foi um ato de amor. Mas vejam, na era da pedra angular, nos fala de um amor divino, onde seria a vitória final. É como se a pessoa falasse, se Deus vai mudar o reino dos gentios, e virão os juízos divinos, e ele termina seu percorrido nesse planeta Terra, nesses corpos, e a sua manifestação final é em amor. Mas sabem por quê? Porque a noiva ainda está na Terra. Aí em uma mão ele traz a bênção, mas na outra vem o juízo, traz o juízo. E supostamente os escolhidos de Deus recebem essa misericórdia, esse amor, e são libertados, e são colocados no redil, no aprisco, onde escapariam dos juízos divinos. É a única etapa que dá segurança aos filhos de Deus. Nenhuma outra era passada poderá dar segurança a um ser humano nesse tempo. Tem somente um lugar de refúgio. Entra no lugar de refúgio antes que seja tarde demais. Fala no livro das Eras. Agora ali ele escreveu, dentro da pedra angular escreveu Elias e Moisés. Apocalipse 4:1. Vejam, escreveu, aqui são justificados, santificados e batizados e raptados. E a gente fala, mas essas etapas cumpriram na quinta, sexta, sétima, e na última, que viria a ser a quarta, que é o batismo do Espírito Santo. Mas vejam que essas últimas 3 etapas também corre na era de pedra angular também, percorre as 7, e dentro dessas 7 percorre essas últimas 4 também. É aí onde somos justificados, santificados e batizados e raptados. Agora, em qual etapa estamos? Porque vejam, vamos subindo. Como dizemos, eu já não sou o mesmo que eu era há uns minutos atrás, porque dia a dia vamos aprendendo, dia por dia nós vamos parecendo mais a Ele. Aí também desenhou uma estrela de Davi, e escreveu Moisés e Elias, ou seja, em cima tinha escrito Jesus com, e embaixo escreveu Moisés e Elias. Agora vejam, aqui ele continua dizendo, para isso a presença do Espírito de Deus estará se manifestando, ou seja, para essa restauração, porque requer a presença do Espírito Santo. E como teve mensageiro em diversas etapas da sua igreja, no último dia terá um mensageiro. Esse será o que acenderá a luz do último dia, a luz dos 2 castiçais que estão diante da presença de Deus, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E aí, um só ministra. Ele entrou e ministrou no templo espiritual, na 7ª dimensão, como sumo sacerdote desse templo espiritual, ou seja, da 7ª dimensão. Mas na igreja e no meio da igreja, ele tem que ter um sumo sacerdote
ministrando também a favor do povo. Bendito seja o Senhor. Ou seja, tudo da sétima dimensão tem que manifestar nessa terra. Agora, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, nos diz, no versículo 16, nos diz: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Ninguém, se alguém acende uma candeia e cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, ninguém que acende uma candeia não cobre com vaso, nem coloca debaixo da cama, a põe no velador para que os que estão na casa sejam iluminados. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E para cima do lado esquerdo escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 4, ou do 3 ao 7. E Zacarias capítulo 4. E no versículo 16, onde começamos, desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta para as eras e uma seta para a pedra angular. Onde fala, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a coloca debaixo da cama, ele colocou uma seta para aí. Mas a põe no velador, e aí colocou uma seta para a pedra angular desde aí. Porque é aí e desde aí é iluminado todo o corpo místico de crente. Se você colocar uma luz debaixo, então ilumina essa parte de baixo e a coloca mais acima e vai iluminando daí para baixo. Então, não só onde foi acesa a luz, mas também embaixo onde estava essa luz vai iluminando. E quando coloca-se bem no alto, em cima, bem no topo, e é uma pedra angular, então essa luz banha toda essa pirâmide, toda a igreja. Agora vejam na mensagem, eis aqui um homem que pode acender a luz. Na página 48 desta mensagem nos diz assim: ó luz falsa, custou à igreja o roubo maior que ela teve. Frios credos denominacionais, irmãos, não amadurecerão uma palavra vindicada que um semeador semeia. Vê? E velhos credos frios não amadurecerão essa palavra. Não. Dia de nevascas frias não amadurece o grão, não. Necessita o calor da luz do sol, porque era a palavra falada de Deus para fazer tal coisa. E necessitará a palavra de Deus para mostrar ao Santo de Deus que Jesus Cristo vive. Da mesma forma que ele fez ontem, ele faz hoje. Os credos e as denominações nunca farão. Eles são frios e indiferentes. E o grão apodrecerá na própria terra. Não pode surgir sob isso. Do lado esquerdo ele escreveu: a luz do sol para amadurecer o grão. E uma pedra angular também com raios e as eras. E em cima da margem, uma luz falsa é um falso resplandor. Uma luz falsa, um falso resplandor é uma luz falsa, um resplandor é igual às denominações. E aqui ele continua dizendo: portanto, no último dia haverá uma grande luz. E quando virmos o instrumento que ele terá para acender a luz do último dia, se ele disse que quando vejamos a esse instrumento, e alguém poderia dizer: mas eu estou vendo o mensageiro agora.
E estará falando de quem? Eu me lembro quando Eunuco estava lendo, e Felipe se aproximou, mas foi porque o Espírito Santo levou ele. Entende o que lês? Bem, isso aqui está um pouco confuso. Ele está falando dele ou está falando de outro? Muitas vezes os mensageiros falam como se eles mesmos fossem o cumprimento disso que estão falando. Como Davi quando disse, ultrapassaram minhas mãos e meus pés. Ali, qualquer um poderia estar procurando na mão de Davi se tinha tido um buraco na mão de Davi. E eu não vejo ele mancando. Mas ele estava falando do sofrimento que Cristo teria em sua primeira vinda. E assim foram cada um deles. Falaram como se eles... Falaram muitas vezes como se eles fossem os que estavam cumprindo essa profecia. Mas eles foram inspirados por Deus para trazer a palavra, a mensagem. E Pedro disse, o sofrimento de Cristo e as glórias vindouras que viria após eles. Agora vejam, como quando ele disse que viria um instrumento, e Deus o levou, então tem que procurar esse instrumento, porque o que desejamos é amadurecer, e essa palavra tem que estar viva, tem que estar manifestada, tem que estar velada, porque onde quer que a palavra estiver, tem que estar velada, tem que estar manifestada, feito uma realidade. E quando virmos o instrumento que ele terá para acender a luz do último dia, então diremos, eis aqui é o homem que pode acender a luz no último dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na quarta geração. Deus o terá em sua igreja. Não poderá estar em nenhuma denominação. Tem que estar em sua igreja. Essa Virgem Maria, que dela nasceria esse filho palavra, esse filho promessa, como nasceu da Virgem Maria, que por meio da palavra desse anjo ficou grávida e deu à luz a esse filho palavra. Agora veja, nessa mensagem aqui, um homem que pode acender a luz, ele nos relata na página 54, em uma ocasião, onde houve um percorrido, mas vamos começar um pouquinho antes. Página 54, embaixo. No meio da escuridão, quem tirará a pequena noiva? Quem sabe a respeito disto? No meio da escuridão. Em 2019, apagou uma luz. E tinha uma escuridão bem escura. Viram a redundância? 2020, 2021. Parecia que tudo estava perdido. Mas a igreja noiva, ao descobrir esse instrumento, como nos disse, oh, bendito seja Deus, eis aqui um homem que pode acender a luz. Agora sabemos onde estamos. Como aquele jovem que não sabia, estava bem uma neve naquele amanhecer e estava ainda escuro, e o velhinho disse, filho, não se preocupa, deixa amanhecer e veremos onde estamos. E assim apareceu conosco. Hoje sabemos onde nós estamos. Agora ele disse, quem sabe a respeito? O desenhador, o desenhista-chefe, oh sim, de toda essa confusão dos resplandores. Aí ele escreveu, quem tirará a pequena noiva do meio dos resplandores, do meio dos líderes denominacionais, de tantas ideias teológicas? Já temos a resposta. Essa pergunta já está visto.
checado. E aí desenhou uma pedra angular e as eras. Aqui os metodistas estão resplandecendo de uma forma, e os batistas de outra forma, e os presbiterianos em outra, e os pentecostais em outra. Todos esses clarões que nos rodeiam, eles colocam o nome deles aqui nesses clarões. Encontra algo ali, vem aqui e encontra algo ali. Como eu disse para aquele sacerdote, se todos vocês são a igreja originais e vocês foram atrás das doutrinas daqueles homens que assentaram em Niceia, então por que vocês não têm o poder que eles tinham lá no começo? Por que vocês não fazem as coisas que eles fizeram, das quais Jesus fala? Disseram, hoje nós somos mais numerosos. Nós vivemos em uma era diferente. Eu disse, mas a palavra não muda. Ele disse, esses sinais seguirão aqueles em todas as eras. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca é assim. Ele disse, você está falando a respeito de uma Bíblia. Eu disse, sim, a palavra que é Cristo. Isso é correto. E aí está você. Vê? E nesse clarão, os metodistas mostrando o deles, os presbiterianos os deles, e cada um crescendo e crescendo o tempo todo. A pobre pequena noiva, onde ela estava? Com o tempo, elas foram com os pentecostais unitários. E ela colocou o seu nome ali. Aí desenhou uma pedra angular e as eras. E uma seta para a sétima era. E ela dizia, bem, vejam ver o que eles fazem. Eles vêm aqui. Você tem que pertencer a nós. Se você não pertence à nossa igreja, você nem sequer está na noiva. Você nem sequer é nada. Vai para as assembleias e veja o que tem. Aí está você novamente. Vá aos batistas. Vejam o que eles têm. Olha a reticência. O que vai acontecer com a pobrezinha? Vê? Mas ela está surgindo. Não se preocupe. Ela vai estar ali. Um indivíduo esteve aqui falando faz uns pares de anos. Ele estava no Novo México. Aí escreveu México. Em México tem promessas muito grandes. Vigiem o México. No México tem promessas muito grandes. Vigiem o México. Agora Deus cumpre tudo e realiza seu programa. E quando menos a igreja esperar, está cumprindo. E se não vigiarem, passa despercebido. Porque tudo é de uma forma simples. Agora o México, como Porto Rico, e outro lugar mais, são chaves nesse tempo final. Agora foi prometido uma grande carpa catedral. E já está identificado como lugar, porque não pode tapar aí com um lençol a carpa. Todo mundo sabe que é Porto Rico, essa ilha, onde Deus viu esse anjo mostrando ao reverendo William Branham o que estava acontecendo ali. Ou seja, que estava em um lugar palpável, vendo coisas palpáveis, que estavam acontecendo palpáveis ali no meio da raça humana, nesse tempo que ele foi transportado. Portanto, o lugar já está. Mas antes deste lugar, antes desta atividade que ele viu,
Tem muitas, e houve muitas, e essa é uma delas. Veja, em seu programa Deus tinha essa atividade na trajetória dessa terceira etapa, e viu vocês aí sentados, e me viu aqui pregando. A terceira etapa, a parte mais importante é a pregação. E na pregação, Deus estaria acendendo a luz ao povo para lhes iluminar o caminho. Hoje o Brasil está sendo iluminado. Sendo essa luz, essa Shekinah, a coluna de fogo, a palavra, que é a que nos mostra o caminho. Agora ele disse que estava no México. Eu tive uma reunião ali perto das cavernas. Carvars. Vocês ouviram deles lá, os grandes reticências. Eles pegaram um homem, a esposa dele e um grupo de crianças, e foram naquele elevador e desceram até o fundo do poço. E quando chegaram lá, eles apagaram todas as luzes. E quando apagaram todas as luzes, estava tão escuro como a meia-noite. Eu fiz isso nesse jardim aqui, em uma ocasião lá no Colorado. A esposa e eu lá atrás estávamos ali dentro. E eles acenderam as luzes. Homem, você colocava sua mão assim, você não conseguia ver nada. Estava bem escuro, imagina. Não via nem a mão. E ali tinha uma menininha e começou a gritar. Do lado esquerdo ele escreveu, a noiva. Nós estávamos gritando em angústia, angustiado por causa da escuridão. Gritando. Ela estava aterrorizada, estava tão escuro. A pobrezinha agarrava por todos os lados e tentando gritar. Agarrava na interpretação daquele, na do outro, para ver quem a podia guiar. Graças a Deus que não assegurou nenhum. E se conseguiu tocar em alguma coisa, aí veio o homem que acendeu a luz. A pobrezinha agarrava por todos os lados e tentando gritar. E chamando o seu pai e mamãe por todos os lados. Ela simplesmente não conseguia suportar. Estava tão escuro. Ela nunca tinha visto tal escuridão. E nós também não. E isso é mais ou menos a forma que é hoje. Isso é correto. Está tão escuro que você não sabe aonde ir. Você vai aos metodistas, vai aos batistas, vai aos presbiterianos. Tudo é a mesma coisa. Vê? Comendo desse velho e podre maná cheio de bichos. Vejam a mesma coisa, algum credo. Venha e una-se a isso e una-se àquilo. Velho credo e tudo. Você não vê a Cristo neles. Vocês vê pessoas pessoas exaltadas ali, mas ali também tem pessoas boas nessas denominações. Eu estou falando do sistema, não das pessoas ali. Mas você veja, isso é o que eles estão comendo. Diga, aqui tem alimento fresco. Vejam, nesse tempo, a terceira etapa é para as virgens fatas também. Portanto, a igreja noiva também tem um trabalho muito importante para essas virgens fatas. São virgens, portanto, são do mesmo tecido, cortada no padrão, mesmo que o original, o que está cortado o tecido, ele separa certa parte do tecido
vai cortando, mas o que vai ficando continua sendo tecido. Mas aí estão as virgens fatos. E aquela menininha ali, ela estava gritando até não conseguir mais. Estava ficando quase histérica. Mais ou menos como está a pequena noiva. Aí ele escreveu: quando a luz da sétima era se apagou, a qual era o quarto Elias. Mas você sabia que o seu irmãozinho gritou, disse: irmãzinha, não temas, porque ele estava de pé perto do engenheiro. Aí escreveu: o engenheiro. Disse: aqui tem um homem que pode acender as luzes. E esse é o Espírito Santo. No livro de Citas, ele disse que ele se apresentaria a si mesmo. E ele disse, ele diria: aqui estou. Não temas, irmãzinhas. Aqui tem um homem que pode acender a luz. Ele pode fazer essa palavra viver. Qual palavra? Aqui foi trazida. Não foi isso que o reverendo William Branham disse? Estou colocando fundamento, uma plataforma, preparando uma plataforma para meu Senhor. É isso, esse que ia subir em cima, ia estar trazendo essa palavra vida, ao cumprimento. Não sabemos como vem, não sabemos como ou quando vem. Eu não sei nada a respeito disto, mas Ele está aqui. E Ele é o que pode acender as luzes. Como vamos sair disto? Eu não sei, mas Ele está aqui. E Ele é o que pode acender as luzes. Sim, Senhor. Ele é o único. Ele é a luz. Ele simplesmente se revela. Assim é como Ele acende a luz. Como é que ele acende a luz? Se revelando. Exatamente correto. Necessita Cristo para brilhar em as suas luzes e fazer a luz brilhar e as trevas fogem. Ele está tirando para fora sua pequena noiva. Eu tomarei um povo dos gentios para o meu nome. Agora veja que ele continua dizendo, nisto que estou lendo, a bênção de receber o profeta de Deus. Essa é a luz que nos iluminará o entendimento para compreender as coisas que em outros tempos não foram compreendidas. E, acima de tudo, o mistério das coisas que estarão acontecendo nesse tempo final. E o mistério do sétimo selo será revelado para as pessoas que estarão nessa quarta geração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa quarta geração da restauração da Igreja. Agora muitos poderão ver essa luz e não poderão compreender. Agora vejam nessa mensagem, a incredulidade não estorva Deus. Na página 12 desta mensagem, nos diz: você é controlado por dois elementos, quer seja que você creia ou não creia. Aí escreveu: fé é igual positivo. Agora vamos pegar a incredulidade e vamos ver se faz. Escreveu: incredulidade é igual, e aí deixou em branco. Isso cria uma preocupação. E isso traz opressão. Isso não vai te ajudar para nada. Não tem valor na incredulidade para nada. Se fosse dito que você seria baleado ao amanhecer, isso não te ajudaria a preocupar a respeito disso, nem um pouco. Isso unicamente lhe pioraria. Assim que você não pode fazer isso. Isso não é bom para ser feito. Você diz: bom, o que é que a fé faz?
O que é que a palavra de Deus faz? Isso cria uma fé. A palavra de Deus cria uma fé. Bem, o que a fé ajudaria se você soubesse que seria baleado na manhã? Isso poderia te liberar. Fez muitas vezes. Certamente, na incredulidade não tem valor nenhum. Todo o valor que tem está na fé, crendo a palavra de Deus, tomando a Deus em sua palavra. Escreveu fé crendo na palavra de Deus. Agora, faz um tempo aqui, antes que eles condenassem a Estátua da Liberdade, um presente da França para os Estados Unidos. Agora, condenaram isso. Vocês não podem ir lá em cima e subir lá em cima dela. Eu tive o privilégio de fazer isso uma vez. E eu fui até o braço da estátua. E ali nós caminhamos em um lugarzinho, o guia e eu. E ali tinha uma janela. E eu estava olhando através dela e pensando a respeito do meu primo quando ele regressou do exército para casa. Ali todos eles golpearam e atiraram. Do lado direito ele escreveu a Estátua da Liberdade. Agora um pouquinho mais embaixo, eu estava olhando através daquela janela e pensando a respeito disso. E percebi que ali do lado tinha um montão de pequenos canários mortos. E eles pareciam que tinham sido mortos. E eu falei para o guia: você envenenou a esses canários? Ele disse: não, nós não os envenenamos. Eu disse: bem, e por que eles estão mortos aqui ao redor dessa janela? Ele disse: eles bateram com o seu cérebro ali na janela. Eu disse: mas como foi isso? Ele disse: ontem à noite tinha uma tempestade. E quando ela estava soprando, e os ventos movendo tudo, e as árvores balanceando, e os relâmpagos iluminando, nós não estávamos assim nessa escuridão onde tinha tudo isso? Una isso com aquela menininha. Então esses passarinhos tentaram encontrar refúgio. E eles entraram na luz deste farol. E se eles tivessem usado a luz para encontrar segurança, eles teriam se salvado. Mas o que eles tentaram fazer foi voar e bater contra a luz. E isso unicamente os cegou. Quando esse homem que acendeu a luz, muitos, em vez de usar a luz para os guiar no caminho, mas bem se puseram a bater na luz, golpear o homem que tinha luz, ferir a luz, a craquear a luz, como Moisés fez na segunda vez. E eles bateram com seus pequenos cérebros e destroçaram e estão mortos aí. Vejam o raciocínio deles. O cérebro bateu contra a luz e ficaram mortos. Os mortos espirituais. E ali embaixo escreveu: bater contra a luz da Estátua da Liberdade é morte. Aí eu nunca falei nada, mas pensei: quão verdadeiro é. Os incrédulos, em lugar de pegar o farol, o claro da luz, a palavra de Deus, é luz. Tentando pegar esse farol e ir para Cristo e se salvar, eles golpeiam os seus cérebros e saem e morrem em pecado e em desgraça tentando bater na luz, quando isso seria totalmente impossível. Não pode ter incrédulos o suficiente que se levante, diabos o suficiente que saiam do inferno para golpear essa luz saindo
ao mundo. Eu sou essa luz do mundo. Eles nunca a golpearão. Assim que tem somente uma coisa para fazer. Quando isso brilha no seu caminho, siga-a. Quando isso brilha no seu caminho, no seu caminhar, na sua vida cristã, quando isso brilha no seu caminho, siga-a. Siga-o. Lembra onde ele diz? Vocês não conhecem o caminho? Vão atrás da arca. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e se salva. Se vocês refugiarem em mim, na torre, minhas palavras habitariam em vocês. Então vocês peçam o que queiram, e lhes será feito. Agora vejam no livro de Citas, na página 28, aqui nos fala algo muito importante. No parágrafo 240, começa embaixo na página. Ali nos diz: eu creio que a igreja do Deus vivente vai ver uma coisa maior do que esta. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras. Está preparando para entrar a ela agora. Vê? Porque eles creram. Os que o rejeitaram por causa das barreiras denominacionais, eu duvido que eles jamais creiam em alguma coisa. Ou andar em luz, ou andam em luz, ou estão cegos. Perdão. A luz cega. A luz cega ou mostra o caminho. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. A luz cega. Ou mostra o caminho, ensina o caminho. Agora vejam, na mensagem do livro dos selos, em espanhol, na página 212, embaixo, aqui diz, depois, logo ao outro lado do rio, a Igreja Batista está anunciando pelo rádio que não devemos ser como os católicos, mas devemos ter companheirismo com eles. E aqui neste lugar a mensagem está saindo: apartem-se deste veneno. A Bíblia diz: como dois podem caminhar juntos se não estiver de acordo? A luz e as trevas não podem ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas fogem porque a luz é mais poderosa. Ou seja, as trevas fogem. Você não pode apagar a luz com as trevas, mas sim pode pôr as trevas para correr com a luz, correto? Ele é a luz e também é a palavra. Ali está. Não pode fazer com que minta nem que cometa erros. Sempre volta a esse ponto. Agora vejam, na mensagem O Deus desta Era Perversa, ali nos diz: os médicos pegam instrumentos e tentam encontrar o que está acontecendo. Eles não conseguem fazer. Nós não podemos dizer. Mas então, o Espírito Santo vem e revela o que é uma luz que ilumina na escuridão. E quando você escuta um barulho no quarto, aparece como um som misterioso. Em cima de toma ele escreveu escuta. E quando você escuta ou ouve, quando você ouve um barulho no quarto, isso soa misterioso. Um montão de coisas trabalhando. E você não sabe o que é. Acenda a luz. Rapidamente. Grilos e baratas, eles são filhos da escuridão.
E aí do lado ele escreveu: grilos e baratas, filhos da escuridão. Embaixo escreveu também: acenda a luz, e verá os filhos da escuridão correndo. Lá em Porto Rico fala a fugir, a correr. Corre rápido. E quando a luz brilha, eles esparramam. Foram de entre nós, foram de nós porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, vê? Eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou a sua luz nos últimos dias, para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz iluminada por Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí desenhou do lado esquerdo a pedra angular e as eras e escreveu luz. No folheto escreveu: na escuridão, grilos e baratas, ou seja, esses que trabalham na escuridão. Agora, na mensagem Almas Aprisionadas, ali nos diz assim, na página 44 desta mensagem. No Gênesis 15, 16 também diz: Deus disse a Abraão, lá na terra dos amorreus, lhe disse a sua iniquidade. Agora, eles eram gentios. Eu não posso levar lá agora mesmo, porque a maldade dos amorreus, gentios. Aí escreveu reino gentil. Ainda não cumpriu, mas eu os julgarei. Aí escreveu em Moisés. Lembro que Moisés trouxe a lei. Eu virei na quarta geração. Escreveu Império Romano. Nos pés de ferro. A era da pedra angular. A era da pedra angular para os escolhidos. A era da palavra para os escolhidos. Eu virei na quarta geração. E então julgarei a essa nação, julgarei com vara de ferro. Aí escreveu Moisés e Elias. Apocalipse 11, versículo 3. E Apocalipse 19, do 11 ao 21. E aí escreveu a quarta geração e o juízo. Aí no meio também ele escreveu o Império Romano nos pés de ferro e de barro. E aí também uma pedra angular e as eras. E as enumerou do 1 ao 4. Isso, 4 supostamente em cima, na pedra angular. Aqui na página 58 do livro de Citas, no parágrafo 507, nos diz assim: eu creio que nós ainda temos uma grande luz que vem. Aí escreveu Moisés, que vem em cima agora, que inundará a terra um dia desses por um período curto. Pode ser que seja coisa de meses, mas eu creio que tem uma grande luz que vem. E aí do lado esquerdo escreveu, onde fala luz, ele escreveu 4. E em cima escreveu, vem uma grande luz. É igual à segunda vinda. Agora continua dizendo. Estou aqui na mensagem. Para o que Deus terá que enviar um homem com as duas consciências juntas no meio da sua igreja. Portanto, será um profeta dispensacional. E aqui nos diz Moisés. Por quê? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E um dos ministérios é o ministério de Moisés, que é um ministério dispensacional.
Portanto, esse mensageiro que acenderia a luz no último dia é um mensageiro dispensacional. Será o profeta da dispensação do reino. Na página 104 deste livro de Citas, parágrafo 897, nos diz assim: eu creio que poderia ser em uns quantos meses ou um ano, o que fosse. Deus vai dar outra sacudida através do país. Porque tem alguém ainda em alguma parte que é semente predestinada. Que a luz tem que cair em alguma parte do mundo. Em si, a nação está perdida. No final escreveu USA. Em cima escreveu outra sacudida. Aqui na frente, ele escreveu a grande luz que virá. Será Cristo mesmo. Ou seja, o Senhor em sua vinda. Essa é a luz do mundo. Foi a luz do mundo na primeira vinda há 2000 anos atrás e continua sendo a luz do mundo em sua segunda vinda. Agora continua dizendo: recordem que no princípio lhes disse que Adão foi o profeta da dispensação da inocência, a primeira dispensação. Agora, antes dele os mencionar aqui, recordem que essa luz em cada era se manifestou, iluminou a uns e cegou a outros. Disse que cegará a uns e abrirá os olhos de outros. Na página 151, para deixar esses extratos ali também, no parágrafo 13:45, diz: e a glória de Deus estava ali dentro, de modo que eles não conseguiam ver como ministrar. Amém. Ou seja, a glória de Deus encheu toda a casa. Somente o sumo sacerdote podia ministrar no lugar santíssimo. Lembram do que aconteceu com os filhos de Arão? Entraram com fogo estranho e morreram. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Ou seja, fechará os olhos dos teólogos, dos intelectuais. Ela será tirada no meio da noite, assim como foi com eles. Eles nem sequer a verão. Como quando fala que alguém colocou uma escada, como Romeu e Julieta, e ele escreveu Moisés e Elias, e a tirou da escuridão. Agora vejam também a 126 deste livro de Citas, no parágrafo 11:17, nos diz assim: esos 7 truenos estallando, eso no será una revelación dada a algún hombre. Esses 7 trovões explodindo não será uma revelação dada a um homem. Disse: não, Senhor, será acrescentando algo ou tirando algo. Tudo está revelado lá dentro. E os 7 selos abriu a revelação do que era isso. Vê? Ainda está na palavra. Vê? Vocês não podem sair dessa palavra. Não sairá da palavra. E o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra. Ficará bem com essa palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Embaixo escreveu: cega uns e abre os olhos de outros. Em cima escreveu: os 7 selos, 7 trovões, e escreve novamente: cega a uns e abre os olhos de outros. Agora vejam, porque nesse tempo tem que ter pessoas que tenham sido cegadas e tem que ter pessoas que estejam vendo. Bem-aventurado o Brasil, porque vossos olhos viram o que todos os profetas tinham falado, e hoje estão vendo cara a cara.
na página 160, parágrafo 14 e 25, nos diz, falando disso também, eles não podiam fazer porque Deus tinha escolhido o homem para a era. Ele escolheu a mensagem e até a natureza do homem. O que seria aceito nesta era. E o que ele podia expor e como podia expor. Ou seja, trazendo a mensagem da forma dele. Veja o que diz agora. Como a natureza desse certo homem, com a natureza desse certo homem, em cima de natureza escreveu Espírito. Ele podia cegar os olhos de outros. Ou seja, a forma dele, a forma dele ser, podia fazer com que não vissem. Algumas pessoas não vissem. As palavras que esse homem diria, a maneira que ele se comportava, cegaria a uns e abriria os olhos de outros. Vejam, ele vestia o homem no tipo de roupa que ele era. A natureza, a ambição, e a visão e tudo exatamente da forma que ele tinha que ser. Era perfeitamente escolhido para essas pessoas que certamente ele chamaria para essa certa era. Ou seja, vejam, ele tinha que ser perfeitamente escolhido. E as pessoas que ouviriam também seriam perfeitamente escolhidas. E em cima ele escreveu, a palavra encarnada abre os olhos de uns e cega a outros. Agora ele mencionando aqui esses mensageiros dispensacionais, mencionou Adão, que é o mensageiro da dispensação da inocência, a primeira dispensação. Sete foi o profeta mensageiro da segunda dispensação, a dispensação da consciência. Noé foi o profeta mensageiro dispensacional da terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Abraão foi o profeta da quarta dispensação, a dispensação da promessa. Moisés foi o profeta dispensacional da lei, a dispensação da lei. Jesus, o sexto profeta dispensacional, o profeta da dispensação da graça. Agora, antes de continuar, vejam na página 21 e 22 desta mensagem, eis aqui o homem que pode acender a luz. Aí nos mostra a forma e a maneira que Deus trabalhou naqueles tempos. Ele diz, note, ele foi a palavra que é a luz, ou veio a ser luz, a palavra. Naquela geração, ele foi a luz da palavra daquela geração. Porque os profetas da antiguidade tinham falado dele. E aqui veio ele e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus. Vê? Tudo que os profetas tinham falado, tinha cumprido nele. Vê? Os profetas anteriores com a palavra, como quando no princípio Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora o profeta disse, um profeta conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, porque será Deus conosco. Agora eles falaram, a palavra tinha saído, mas ele era a luz. O que ele foi? O cumprimento. Vê? Ele foi o cumprimento. Aleluia. Ele foi o cumprimento daquela palavra. Ele foi a manifestação daquela palavra. Assim mesmo é hoje. Ele escreveu a luz da palavra, é a palavra encarnada. Ou seja, podem ter as mensagens, mas não têm a luz. Por quê? Porque não a têm em carne, não a creem. Então, de que adianta ter a luz e estar em escuridão? E onde essa luz resplandece? Essa luz resplandece é quando está encarnada.
Aí é quando essa luz vem a resplandecer. Essa palavra vem a resplandecer na semente de Deus, nos filhos de Abraão, segundo a fé. A palavra de Deus tinha sido cumprida na hora. Isso é a luz. É Deus manifestando a si mesmo. Ele era a luz do mundo. Aí escreveu: a palavra prometida cumprida é a luz. Que tremenda revelação! A palavra prometida cumprida é a luz. Ou seja, ver essa palavra cumprida é ver o homem que pode acender a luz. Agora ele continua dizendo: e falta o sétimo profeta dispensacional, que será o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, que entrelaçará com a mensagem do evangelho da graça, como Jesus Cristo fez, que entrelaçou a mensagem da dispensação da graça com a mensagem da dispensação da lei. Tão simples como isso é todo o programa de Deus. Em cada etapa da igreja, em cada era, a luz resplandeceu por meio do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. A palavra encarnada no mensageiro de cada era. Foi a luz de cada era. Aqui na página 59 desta mesma mensagem que estamos lendo, aqui nos diz: aqui está um homem que pode acender as luzes. Aqueles que estão assentados na região de sombra e de morte, alguns sobre o câncer, outros sobre morte de denominação, alguns sobre morte de credos, alguns sobre morte de tradições e todo tipo de morte. Aí escreveu sombra de morte. E desenha uma pedra angular do lado direito e raios de luz. Porque aí é onde no último dia é acendido, essa luz é acesa para quem? Para esses que estão assentados em sombra de morte. Luz lhes resplandeceu. Terra de Zebulon e de Naftali, fala. Terra do Brasil. Deus lhe resplandeceu também. E todo tipo de morte. E eles viram uma grande luz. O homem que acendeu a luz é o mesmo que no princípio disse: haja luz. Apocalipse 10, do 1 ao 6. Esse é o anjo do pacto, o anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto em sua mão. É o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Ele está presente hoje, aqui mesmo, agora. Não tem mais. Ele pode acender as luzes. Quando vier a perseguição, não temas. Há uma luz que disse que levantará seu povo. Procure a cita, que é a 119. Essa porção que estou lendo aqui, página 119, parágrafo 1054. Essa porção aí diz: quando vier essa perseguição, não te assustes. Há uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. Oh, que segurança! Aí escreveu a apertura. Uma luz raptará os escolhidos. É igual? Cristo em sua vinda. Bendito seja o Senhor. Não foi essa luz que o reverendo William Branham viu na visão da capa, que estava falando a alguém mais acima de onde ele estava? Essa mesma luz no último dia raptará a sua igreja e a levará. Por isso, quando vier essa perseguição, filhos e filhas de Deus, não te assustes. A coluna de fogo, o pilar de fogo, está contigo e te levará.
a ceia das bodas do Cordeiro. Ele levantará seu povo. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca passará por isso. Ele disse que ela não passaria. Ela será levantada. Como vai fazer, irmão Branham? Parece tremendamente escuro. Não importa o quão escuro se torne, de modo que você não consiga ver as suas mãos diante de seus olhos. Vejam, não importa que na sua vida diária fique escuro e você não veja nem sequer a sua mão, mas recorda isso que eu estou lhes falando nessa noite. Se você não consegue ver as suas mãos diante de seus olhos, recordem, eis aqui um homem que pode acender a luz, pode raptar essa igreja. Aí ele escreveu rápido. Você diz, bem, eu sou justo, e se Sadraque, Mesaque e Abednego foi ao forno ardente, mas ali tinha um homem que podia acender o ar. Sim, Senhor, aquele vento forte desceu no dia de Pentecostes. Ele acendeu novamente e ventilou a brisa e ventilou toda a quintura. Tinha um homem ali, ele foi chamado o quarto homem. Hoje aqui tem outro. Hoje tem um outro homem aqui, ele é o único. Aleluia. Ele tem aí a chave da luz em sua mão, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que toda espada de 2 fios, que penetra até a alma e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, para o nosso tempo, temos a maior promessa de todos os tempos. E será uma grande bênção receber o profeta de Deus, que ele tenha para o último dia. Ele trará essa palavra, e nessa palavra está selado todas as bênçãos que serão derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. A luz na 4ª geração. Para mim foi um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês esses momentinhos, os quais Deus me permitiu estar e acompanhar aqui o missionário Miguel Bermudes Marim nesta atividade. E eu lhe dizia, aonde Miguel estiver, eu vou para lá, para aproveitar a ele e compartilhar com ele e com vocês esses momentos tão formosos, os quais já vão sendo história na história da 3ª etapa do cumprimento da visão da capa, onde teve atividades antes daquela que ele viu, e hoje nós fomos participantes, os atores desta atividade. E já fica na história da igreja noiva essa atividade que vocês estiveram presentes, e também os que estão vendo e os que lerão e verão nos próximos dias, verão esta conferência ou esta prática, esta palestra de ensinamento. A luz na 4ª geração. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E nos veremos amanhã às 8. Será? Que hora será a atividade de manhã? Que hora anunciar? 8? 8 da manhã, no horário do Brasil. Do Brasil, 8 horas da manhã, no horário do Brasil, seria 7 de Porto Rico. Onde estaremos? No lugar que vocês já sabem, para compartilhar uns momentos lá também de companheirismo. E tem um lugar mais, até que Miguel chegue aqui, eu desejo ler para vocês uma porção desta mensagem.
Quero que levem essas palavras em seu coração. Na página 64 desta mensagem, um homem que pode acender a luz, ele disse, a Bíblia disse que ele era, e hoje ele está conosco. Escreveu encarnado. O temos. Sabemos que está conosco. O mesmo pilar de fogo. Fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra para cumprir sua palavra. Escreveu o pilar de fogo era Jesus Cristo. Não foi ele que saiu daquela luz a Saulo e disse que a luz era uma luz mais forte que o sol. Que disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Coisa dura é recalcitrar contra o aguilhão. Já sabe quem é? E ele já sabia quem é e chamou, Senhor, quem és tu? Vejam daquela luz, que é a coluna de fogo. Aquela luz, a coluna de fogo, disse, eu sou Jesus. Aí já o eu sou se identificou. O nome que ele usou sob a dispensação da graça. Agora esse nome funcionou sob a dispensação da graça. Na dispensação do reino, ele disse que naquele quartinho tinha um nome ali. Ou seja, que ele, em sua segunda vinda, vem com um nome novo. Enquanto partimos daqui, ou seja, enquanto irmos, lembra de guardar essa canção em nosso coração, enquanto vamos aos nossos lares. Enquanto vamos sussurrando essa canção. Antes do jantar, sussurra essa canção. Antes de comer o alimento, incline sua cabeça e dê graças a Deus por enviar luz, por trazer alimento sobre a terra para o vosso corpo físico. Depois dê graças a Deus por enviar luz espiritual, sua palavra, que Ele possa dar alimento à alma, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Dar graças a Deus pela luz que nos dá por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela luz de sua palavra, nesse tempo final, sendo cumprida, sendo manifestada. Vimos a luz na quarta geração. Conosco, novamente, o missionário Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte, nesta ocasião, dando graças a Deus pela palavra, pela luz, neste dia, a qual, por meio da sua palavra, nos iluminou. Conosco, o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe, Miguel, e amanhã nos veremos, se Deus quiser, às 8 da manhã. Que Deus os abençoe e os guarde a todos, e muito obrigado por vossa amável atenção. Passem todos uma boa noite ou boa tarde. E quando chegarmos lá em casa, já vai ser de noite. Mas, Miguel, nos veremos. Deus te abençoe, Ruth, todos nos veremos. Até amanhã, se Deus quiser.